Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria, uma satisfação poder estar mais uma plataforma, né? Já tivemos em Diamantina, Itamarandiba. Em Itamarandiba, na verdade, eu não fui, né? Mas estive representado lá pelos três companheiros aí, pastor Davi, pastor Léo e pastor Paulo Júnior. E agora Deus nos concede essa oportunidade de estar reunido aqui em Montes Claros, onde nós fizemos também, onde iniciou o projeto, nosso projeto de Deus, que assim nós acreditamos, né? Que foi o primeiro Jovens Pastores, salvo engano, acho que 2018, não é isso? 2018 começamos os Jovens Pastores. Acho aqui que praticamente quase todos já me conhecem, eu já estou figurinha carimbada aqui na Assembleia de Deus de Montes Claros, né? Sou esposo da Débora, da cantora Débora, sou pai aí do Juninho, Gideão Júnior e do Davi Luca, e coopero ali na Assembleia de Deus de Curvelo, onde Deus tem me dado o privilégio de servir na obra dele. Queridos, vamos para o que interessa aqui, que é a palavra de Deus. Eu vou estar falando sobre o tema que é ensinamentos de Jesus para uma espiritualidade saudável. Ensinamentos de Jesus para uma espiritualidade saudável. Eu estarei lendo com os irmãos, com os jovens, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 17, e vamos ler até o capítulo 4, os primeiros versos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, vamos ler a partir do versículo 16, vamos ler a partir do 16, coloca para nós. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, ou forma corpórea de uma pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Verso 18, não tem verso 18, né? Então 4 e 1 agora, Mateus 4 e versículo 1. 4 e 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ou conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Somente até aí, e no decorrer da nossa fala, vamos estar mencionando até o versículo de número 11. Queridos, o que é espiritualidade, ou o que nós entendemos por espiritualidade? E baseado no capítulo 4 aqui de Mateus, nós vamos ver aqui ensinamentos de Jesus para que nós tenhamos uma espiritualidade saudável, ou seja, para que nós vivamos uma vida espiritual no nosso dia a dia. Não sei se todos vocês aqui vão concordar comigo, mas acho que até um tempo atrás, se não muitos até mesmo hoje, se descreve aquele culto espiritual, aquele culto bênção mesmo, aquele culto forte, pelo menos no meio pentecostal, que foi manto mesmo, e outros adjetivos mais que nós pentecostais usamos aí. Aquele culto onde teve muito barulho de glória a Deus, de aleluia, línguas estranhas, e pessoas batizadas com o Espírito Santo. Isso é bom, não estou aqui menosprezando isso mais, jamais, né? Eu mesmo tive sábado ali na Demócrito São Judas, foi uma glória. Jesus batizou com o Espírito Santo, ontem de manhã e à noite lá na igreja pastoreada pelo pastor Léo. E a gente tem essa sensação, né, que espiritualidade se remete a um momento de êxtase que nós às vezes tenhamos em um culto. Agora observe, 3 cultos por semana, 2 ou 3 cultos por semana que nós temos, não é assim geralmente? O jovem que consegue ir 2 cultos por semana,
aparentemente ele é considerado um jovem top, é fominha de culto, porque ele gosta de culto mesmo, não é assim? Eu, no meu caso, que eu estou no culto quase todo dia, né? Os meus amigos ficam até me zoando, que eu gosto demais de culto, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, 2 cultos por semana é o jovem top. Agora imagine, cada culto é aproximadamente 1h30. E 1h30 que nós reunimos num culto, vamos lá, no domingo à noite, quando tem, depois da palavra ministrada, aquele movimento, aquele momento de êxtase mesmo, de glória a Deus, de aleluia, de línguas estranhas, de profecia, de manifestações de dons espirituais, temos aí 5, 10 minutos, acompanha meu raciocínio, não é mesmo? 5, 10 minutos, nós falamos, não, mas não deu para terminar de pregar, não deu para cantar de tanta glória, e às vezes nós remetemos a nossa mente apenas aqueles minutos de êxtase, mas isso não se faz sentido, porque ter uma vida espiritual, viver uma vida espiritual e uma espiritualidade saudável, não é no momento do culto, não é um momento de êxtase do culto, é uma vida no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, resume em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós ter uma vida pautada na palavra de Deus, vivermos biblicamente em todas as vertentes, em todas as áreas da nossa vida. Esse é algo desafiador para nós, e quando você está no seu trabalho lá, o seu trabalho precisa ser espiritual. Como assim? Você não é missionário, você não está evangelizando, não, você precisa, seu trabalho, independente com aquilo que você trabalhe, é um trabalho digno, é um trabalho honesto, então é espiritual. Por quê? Porque o trabalho é um mandamento divino, e tudo aquilo que você faz que é um mandamento divino, se torna espiritual, porque é o plano, o propósito que Deus tem para nós aqui na terra. Se você está estudando, se você está preparando, você está fazendo algo que é também, que se entende como espiritual, porque você precisa de crescer em conhecimento, em sabedoria, diante de Deus, mas também diante dos homens. Então se torna também espiritual os seus momentos dedicados ao estudo, né? Ao seu entretenimento também. O entretenimento do crente, do servo de Deus, né? Ele tem que tomar cuidado, porque é algo saudável, pelo qual o nome de Jesus também seja glorificado. E me lembro até que Paulo escreve a carta de Corinto, dizendo, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. E nós, como humanos, nós necessitamos também de entretenimento, necessitamos também de descanso, necessitamos também de alguns momentos de diversão, de distração. Isso não se pode tornar pecado na nossa vida, e jamais ter uma ideia de que o meu momento de distração, de diversão vai ser pecado. Não, uma coisa saudável, uma coisa biblicamente é também espiritual, se torna também espiritual. O jovem, ou o irmão, ou a irmã, quando se casa, né, quantos tem aqui que já são casados? Levante a mão. Cadê os casados? Ah, temos aqui poucos. Cadê os solteiros? Cadê os solteiros que estão namorando? Levante a mão. Ó, solteiros que estão querendo arrumar namorado ou namorada, levante a mão. Ah, você está com vergonha. Você está com vergonha de levantar. Mas enfim, você que está namorando, o seu momento de conversa com a sua namorada, de conversa, de namoro, de estreitamento de ideias, precisa de ser também espiritual, que você está conhecendo o fulano ou a fulana, para ver se é ele mesmo que você vai passar o resto da sua vida. Isso precisa de ser espiritual. Quando você casa, queridos, o momento de intimidade do marido e mulher, intimidade não é para namorada, é só para depois que casa. Acho que nós passamos desse nível, né? Desse patamar. Amém? O amém foi meio fraco aí, mas tudo bem, está valendo. Então, o momento de intimidade se torna também espiritual. Que é isso, pastor? Sim, porque o sexo é de Deus, e no casamento é de Deus, é algo de Deus, é mandamento de Deus, é bênção de Deus para o homem e para a mulher, para se desfrutar aqui na terra, e não é pecado. Então, se é de Deus, é mandamento de Deus, é algo que Deus criou para o marido e mulher no casamento, então se torna espiritual. Só que o problema, querido, é que o inimigo, que Satanás e seus agentes, ele vem com a estratégia, ele não cria nada, ele só é o pai da mentira, e tenta distorcer tudo aquilo que Deus faz de bom, criou para nós.
Então ele tenta distorcer tudo. Então a estratégia dele é sempre distorcer aquilo que Deus fez de bom. Vou dar um exemplo simples. Eu estou dizendo aqui que uma relação sexual de um marido e mulher se torna espiritual, porque é um mandamento de Deus, é algo divino, é bênção de Deus para a vida do casal, é algo que Deus deu para o homem e a mulher desfrutar no casamento, a prática sexual lícita. Mas aí vem o diabo com as práticas sexuais ilícitas, por exemplo, como qualquer forma de sexo ou prática do sexo fora do casamento, que aí então se torna pecado. Observe, e mesmo no casamento, se o casal entrar pelo caminho no casamento da pornografia e de práticas ilícitas ou do adultério e assim sucessivamente, se torna também pecado. Há uma linha muito tênue nisso, porque o diabo quer fazer nós acreditar que a meia-verdade é quase a verdade, mas não é. A meia-verdade se torna mentira como a mentira inteira. É aí que nós precisamos de ter percepção e de entender a voz de Deus, discernir a voz de Deus e viver de forma espiritual e biblicamente. E aqui eu entro no texto que eu li com vocês. Aqui é o início do ministério de Jesus. O início do ministério de Jesus, que é quando Jesus passa pelo batismo. Não vou entrar aqui nos detalhes, que vocês sabem muito bem, que Jesus não precisava de batizar, porque ele não tinha pecado, o único que viveu nessa terra sem pecado. Mas aqui nós vemos aqui tratando da humanidade de Jesus. Jesus então é batizado nas águas. E quando ele é batizado nas águas, diz a Bíblia aí claramente que o Espírito Santo vem sobre o Jesus homem. Eu estou falando aqui, o texto aqui trata do Jesus plenamente homem, porque ele era 100% Deus e era também 100% homem. E o ministério de Jesus aqui na terra, todos nós sabemos, só a fim de lembrar vocês, foi todo pautado como ele sendo plenamente humano, plenamente homem. Só tem 2 ocasiões nessa terra que Jesus se comportou como Deus. Quais são elas? Deixa eu lembrar vocês. Jesus só se comportou como Deus aqui na terra. Primeiro, quando ele perdoava pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Segundo, ele se comportou como Deus aqui na terra quando ele recebia adoração, porque só Deus pode receber adoração. Agora, o restante de todas as ações de Jesus aqui na terra, ele agiu como 100% homem, a sua humanidade, demonstrando a sua humanidade, em todos os momentos, até no Getsêmani, quando ele teme a morte. Ter medo da morte não é pecado. Isso nos mostra a nossa humanidade, que nós não fomos feitos para morrer, mas que fomos feitos com uma semente da eternidade, para vivermos eternamente. E quando Jesus tem o medo de morrer, lá no jardim de Getsêmani, está provando ainda mais, uma vez, a sua humanidade. E o Jesus como homem aqui, ele é tomado, ele é apoderado pelo poder do Espírito Santo. E do céu, uma voz brada, que é do Pai: eis o meu filho amado, em quem me agrado. Então escute, Jesus aqui, ele primeiramente, ele tem, é o início do ministério de Jesus. E aí Jesus agora, passa aí o próximo aí, para o pessoal acompanhar, e quem quiser anotar aí, escrever, olha só. Jesus agora, ele sabe discernir e como reagir, e é o que nós precisamos para ter uma vida espiritual, e vivemos espiritualmente saudável. Ouvir e saber como lidar, ou como reagir, com a voz de Deus, com a voz dos homens, e com a voz do diabo. Porque nós vivemos em meio de muitas vozes, e aí está o perigo, que tem muita gente que não está sabendo de discernir as vozes. Às vezes Deus está falando, ele não está entendendo o que é Deus. Às vezes o diabo está falando, ele está achando que é homem. Às vezes o homem está falando, ele está achando que é Deus, e assim sucessivamente. Mas precisamos de ter discernimento, discernir quando Deus fala, quando o homem fala, e quando é o diabo fala, e saber corresponder, reagir em cada fala distinta. Quando Deus fala, como que é a nossa reação? Quando o homem fala, como que nós nos reagimos? E quando o diabo fala, qual que é o nosso comportamento? Já pensou nisso? Saber identificar as vozes, discernir as vozes, e saber portar, ter um comportamento distinto, ou bíblico, diante de cada voz. Olha só, saiba discernir e como reagir com a voz de Deus, com a voz dos homens e a voz do diabo. Primeiro aqui nós vemos que Jesus, ele tem a voz do Pai, a voz de Deus, a voz do Pai. O que o Pai fala com ele? Esse é meu filho, este é o meu filho.
Aleluia. E eu quero abrir um parênteses aqui e aplicar para você. Você que está aqui nessa tarde, você tem essa voz de Deus para a tua vida, que tu é filho, que tu é filha. E tu precisa de acreditar nessa voz e passar a ter um relacionamento de pai para filho com Deus. Não enxergar Deus como um carrasco, não enxergar Deus como alguém que está querendo te castigar, não, mas enxergar Deus como alguém que é como seu pai e que tem o melhor para você, que quer o melhor para você e quer se relacionar com você, não por aquilo que Ele pode lhe dar, mas simplesmente porque tu é filho e porque Ele é pai. Filho e filha. A voz que Jesus tem primeiro aqui, do Jesus aqui homem, é a voz de Deus. Então o que nós precisamos de fazer com a voz de Deus? Simples, deixa eu falar o básico aqui, né? Não precisamos às vezes falar aquilo que já sabe para que possamos viver. A voz de Deus, nós precisamos simplesmente crer na voz dEle, acreditar na voz dEle. E esse crer e esse acreditar na voz de Deus, não é só da boca para fora não. Quem crê, levanta a mão, eu creio. Não, esse crer e acreditar fala na prática, no dia a dia, na vivência. É quando vem o contraditório com as suas atitudes, com as suas ações, que você prova que você está crendo e confiando no que Deus diz ao seu respeito. Porque a voz do diabo sempre vai vir na contramão da voz de Deus, ou para tentar confundir o que Deus falou que você é. Observe que nós vivemos, querido, uma crise de identidade atualmente, e até lembro aqui de uma frase, parece que é Billy Graham que dizia, se não vocês podem me corrigir aí, eu me lembrei aqui que Billy Graham dizia que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, mas mais atual do que o jornal de amanhã, e esse texto aqui é muito atual, porque quando Jesus é conduzido para o deserto, pelo Espírito, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador se aproxima para tentá-lo, a primeira coisa que o diabo faz é colocar em dúvida a voz que Deus tinha falado com ele lá no Jordão, porque ele fala, se tu és, o diabo está querendo que a voz do diabo é contraditória de Deus, isso desde lá do Éden. Vocês lembram lá do jardim do Éden, Deus falou, não coma porque vai morrer. A serpente chega e fala, como é que é mesmo? Se comer tu morre? Morre nada. O diabo sempre vai tentar colocar em dúvida aquilo que Deus falou que você é. Você está aqui nessa tarde, tu vai passar um dia aqui abençoadíssimo, mas já fique prevenido, vigia, porque quando tu chegar em casa à noite, em algum lugar que tu tiver de passar amanhã, no trabalho, no serviço, nos seus afazeres, pode vir algo para tentar desfazer daquilo que Deus falou a seu respeito aqui nesse dia. Deus fala com você no domingo à noite, na segunda-feira tu já está em dúvida, na terça tu quer que Deus confirme aquilo que Ele falou na terça, no domingo à noite, porque o agente do inimigo colocou em dúvida aquilo que Deus falou que você é, e aí que nós provamos que nós não estamos acreditando na voz de Deus coisa nenhuma na prática, porque quando nós ficamos em dúvida daquilo que Deus falou ao nosso respeito, nós estamos duvidando da palavra dEle. Você está entendendo? Diga amém. Então a nossa dúvida daquilo que Deus diz ao nosso respeito, a nossa falta de maturidade ou de espiritualidade para lidar com as vozes que estão ecoando no mundo, que além da voz de Deus, que é a voz dos homens e a voz do diabo, faz com que na prática nós desacreditamos de Deus, falamos que confiamos na palavra em Deus, acreditamos naquilo que Ele nos falou, mas sempre tem, será que eu sou? Será que eu sou filho mesmo? Será que sou filha mesmo? Será que Cristo me perdoou? Será que Deus tem um chamado para a minha vida? Será que Deus tem um propósito para a minha vida? Será que Deus é isso que Deus tem para mim mesmo? Estou em dúvida, olha o que fulano falou. E vocês querem saber bem a verdade? Às vezes nós desgastamos muito mais com a voz dos homens do que acreditar no que Deus falou, ou até mesmo de rebater biblicamente aquilo que o diabo falou. Aí eu quero dizer para vocês aqui, que a voz de Deus, Jesus não teve dúvida, Ele acreditou, Ele creu na voz de Deus. Eu sou filho, eu vim para uma missão, eu sou enviado do Pai, você vai ver isso sempre nos evangelhos. E na voz dos homens, como que Jesus reagiu na voz dos homens? Jesus ignorava a voz dos homens, ignorava as vozes dos homens. Então, na voz dos homens, creia, na voz de Deus, creia. Ele disse filho, na voz dos homens,
ignore. Lembra de texto, Mateus capítulo 13 e o versículo 55? Se você quiser abrir Mateus 13 e 55, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, depois de ensinar uma série de parábolas, vai levar uma série de ensinamentos de parábolas, ele então vai para a sua terra, todos ficam admirados com ele. Ele chega à sua cidade, começa a ensinar o povo na sinagoga, todos ficam admirados com ele e perguntam: de onde vem essa sabedoria? E todos esses milagres, esses poderes miraculosos? Versículo 55, olha só que o povo dizia de Jesus: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Aí Jesus não, o que Jesus fazia? Aí o texto vai dizer em sequência que Jesus nem fez tantos milagres ali, que Jesus nem aprofundou os seus ensinamentos, por causa da incredulidade dele. Ou seja, Jesus nunca se preocupou em provar para os homens, para a religião, para os fariseus, para os saduceus, nem para os seus irmãos carnais que não criam nele. Nós vemos isso em João 7, em provar que ele era filho de Deus, que ele era de Deus, que ele era o enviado de Deus. Jesus nunca se preocupou em provar nada. Então, escute, anote isso: aprenda a ignorar a voz dos homens. Aprendam a ignorar a voz dos homens. A voz dos homens precisamos de aprender a ignorar. A de Deus precisamos de crer. E a voz do diabo nós precisamos de quê? Rebater com a palavra de Deus. Jesus nunca preocupou em se provar nada. Na Bíblia, Deus não se preocupa na Bíblia em provar sua existência, de forma nenhuma. Porque tem que provar, quem preocupa em provar que é quem não é. A preocupação de provar que você é, ou quem está preocupado em provar que é, que faz, que não faz, provar para as pessoas, é porque nunca foi, ou porque não está sendo. Porque quem é, ele não tem que preocupar de mostrar. O tempo automaticamente lhe trará isso, lhe provará que você é, que você é filho, que você é filha, e que você crê e acredita na palavra de Deus, e que você está confiando e acreditando, e dando confiabilidade naquilo que Deus falou ao seu respeito. O que os homens diziam a respeito de Jesus, não tirou ele do propósito, não tirava ele da missão dele, não, de forma nenhuma, porque ele estava firmado na palavra que ele ouviu lá no Jordão: meu filho amado, em quem eu me agrado. Ei, meu jovem, minha moça, rapaz que está aqui nesta tarde, saia desse dia 12 aqui de outubro, crendo no que Deus tem dito ao seu respeito, aos propósitos, às promessas de Deus ao seu respeito. Isso é que importa. Isso é que importa. Saber discernir a voz. Então, com a voz de Deus, você creia. Na voz do homem, você ignora. A voz do diabo, o que você faz com a voz do diabo? Você combate com a palavra. Porque a Bíblia aí vai nos dizer no Evangelho de Mateus capítulo 4, que o diabo chega então, colocando em dúvida, se tu és, ou seja, não alimente a dúvida do que Deus disse ao seu respeito. Vou repetir essa frase, acho que está até ali, ó, passa aí para o próximo aí. Não alimente a dúvida do que Deus diz ao seu respeito. O que Deus diz ao seu respeito, tu precisa de acreditar no que Deus está sempre dizendo. Todo culto, toda semana, aonde você congrega, usando o seu pastor, usando o seu líder para falar ao seu respeito. Não alimente a dúvida, mas começa a viver, alimentar o que Deus falou que você é. E aí, queridos, Jesus então é tomado pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo então conduz ele para o deserto. Jesus, na sua parábola dos dois alicerces, ele fala: tem duas casas, uma construída sobre a areia e outra construída sobre a rocha. O vento vem sobre as duas, a tempestade vem sobre as duas, o vendaval vem sobre as duas. A que foi construída sobre a areia cai, a que foi construída sobre a rocha permanece de pé. Qual que é o ensinamento de Jesus naquela parábola? Só te relembrando, que é o que tinha a autenticidade de que você está
preparado, está firme em Jesus, ou melhor, no nosso contexto, cheio do Espírito Santo, é justamente as dificuldades, as tentações, as provações. É isso que te dá autenticidade. Ser cheio do Espírito Santo para ter uma vida de mar de rosa não justifica. Então o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos apodere. E qual a prova, né? Ou a autenticidade que somos tomados pelo poder do Espírito Santo é quando eu tenho força suficiente para dizer não para o pecado, para dizer não para a tentação. Então esse negócio, não, ontem eu tive um culto tão abençoado, né? A palavra foi tão boa, e hoje uma luta dessa, uma tentação dessa, uma dificuldade. A luta, a tentação, a dificuldade, a provação é simplesmente porque tu foi tomado pelo poder do Espírito Santo, porque tu foi cheio do Espírito Santo. Se tu não tivesse sido, Deus não ia permitir a tentação, a luta, a dificuldade, porque tu não ia estar preparado. E uma vez preparado para não dizer não para o pecado, para as lutas, para as dificuldades, para as provações, até mesmo para as frustrações, e você continuar no firme propósito de Deus, não vem o amadurecimento, não vive uma vida espiritual, não vive uma espiritualidade saudável, tu não está preparado para viver os propósitos de Deus na sua vida. Então é um efeito dominó. Então primeiro, o Espírito Santo apodere das nossas vidas, e se prepare que o Espírito Santo, uma vez que está nos guiando, ele não vai nos conduzir para lugares confortáveis, ele nos conduz para o deserto, para ser provado, para ser tentado, mas a força e o poder do Espírito Santo e da palavra na nossa vida é que nos garante que vamos conseguir vencer as dificuldades, as tentações, as provações, as oposições do deserto e ser vitorioso, não por nossas forças, mas porque fomos tomados pelo poder do Espírito Santo, e porque estamos revestidos com a palavra de Deus, porque Jesus vence no deserto, pelo poder do Espírito, e pelo poder da palavra. Então olha a dúvida que o inimigo coloca, se tu és, e essa dúvida, crise de identidade, está muito viva no meio dos jovens no dia de hoje, na era atual, né? Dúvida daquilo que você é, você precisa de ser, você é aquilo que Deus te criou, aquilo que Deus te formou para que você seja. Você é a igreja, você é um jovem cheio de Deus, você é uma moça cheia do Espírito Santo, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não está aqui por acaso, não. Você não é simplesmente fruto de uma relação sexual de um homem com a mulher de teu pai, da tua mãe, ou até mesmo de uma gravidez indesejável, não. Você faz parte do plano e do projeto de Deus para coisas grandiosas aqui na terra, para um chamado de Deus para a tua vida, e tu precisa de acreditar nisso, tu precisa de viver nisso, dia após dia. Não alimente a dúvida daquilo que você não é, e seja aquilo que Deus te chamou para que você seja. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos, se tu és, não alimente a dúvida, esteja preparado, se encha do Espírito Santo, porque aqui começa os ensinamentos de Jesus. Cada resposta que Jesus dá, combate ao inimigo, porque se na voz de Deus nós temos que crer, tu és filho, você é filha. Se a voz dos homens nós temos que ignorar, e a voz do diabo nós temos o quê? Que combater. Combater como? Combate com a palavra. E Jesus combateu com a palavra. Qual que foi a primeira proposta? Se tu és filho de Deus, tu está com fome, transforme essa pedra em pão. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vou dizer 1, 2, 3, você pode repetir isso comigo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora observe aqui que Jesus não está desfazendo ou tirando a necessidade que nós temos do pão, de forma nenhuma. Ele não está falando, eu não preciso de pão, eu não estou com fome. Ele não mentiu a respeito, não, ele estava com fome, ele precisava do pão, nós precisamos do pão, só que ele engloba o outro lado da moeda. Ele está dizendo, nem só de pão nós precisamos também da palavra de Deus. Qual que é o primeiro ensinamento de Jesus aqui para uma espiritualidade saudável? Coloque para nós aí o primeiro ensinamento de Jesus para uma espiritualidade saudável. Você vai dizer comigo o que é? Está lá, ó, vida equilibrada. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos de viver uma vida equilibrada. Precisamos do pão para o corpo físico,
mas também precisamos do alimento para o corpo físico, mas precisamos também do alimento para o nosso espírito. Porque se o seu corpo físico estiver fraco demasiadamente, as suas emoções serão também transtornadas, você vai sofrer um colapso emocional. Você já participou de um culto com fome? Você consegue captar o que está sendo ensinado? O que está aprendendo? Não consegue. Se seu corpo físico estiver fraco, fragilizado também, cada vez mais fraco, as suas emoções entram também em colapso. Você não consegue. Agora, se o teu espírito estiver fraco, você não consegue assimilar as coisas de Deus também na tua vida. E qual que é o problema do mundo? Ouça isso, o problema do mundo é a falta de equilíbrio, em todas as vertentes, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, nós temos uma vida equilibrada, é um desafio para nós, é um desafio para você moça, para você jovem, viver uma vida equilibrada, e Jesus está nos ensinando isso. A resposta de Jesus para o inimigo é esse, o ensinamento de Jesus para nós é esse: beleza, eu preciso de pão, mas não é só de pão que eu preciso de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está repetindo um verso lá de Deuteronômio. Jesus está ensinando: viva uma vida equilibrada. Você quer que eu seja o mais prático para você ver isso no seu dia a dia? É mais ou menos assim, acorde cedo mesmo. Tá bom? Acorde cedo, toma o seu café, alimente-se bem, almoce, toma um café da tarde, janta, né? É bom alimentar, tu precisa de vitamina no seu corpo, mas tem o seguinte, mas tira um dia na semana e acorde, não toma café não, jejue também, consagre também, vida equilibrada, você está entendendo? Estude, prepare para o Enem, prepare para a faculdade, se dedique nos estudos do curso que você foi direcionado por Deus para fazer, mas tem uma coisa, não esqueça da escola bíblica dominical, compre também a revista da escola dominical e vem no domingo de manhã, não deixe também estudar a palavra de Deus, não deixe também de estudar teologia, de aprofundar na palavra de Deus, é isso, marca um encontro com seus amigos, né? Se perfume, se prepare depois do culto de jovens à noite, nos intervalos, quem sabe Deus prepara aí um namorado, uma namorada para você, vocês levantaram a mão aí, está querendo casar, quem sabe o milagre acontece, isso, ou seja, o equilíbrio da vida, quem sabe o milagre acontece, vem o seu esposo, vem sua esposa, alguém direcionado por Deus, ou seja, se prepare para isso, mas tem uma coisa, vai para a oração também, ore também, se relacione com as pessoas, se relacione com os amigos, relacione com todo mundo do grupo de jovens, de adolescentes da sua igreja, sim, mas tenha um relacionamento com Deus também, vida equilibrada, se relacione com seus amigos de fora, da escola, da faculdade, mas com equilíbrio, mas se relacione com seu irmão carnal também, com a sua família também, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, você que é casado, vida equilibrada em todas as vertentes, em todos os aspectos, para que vivemos uma espiritualidade saudável. Tem gente que é um ótimo amigo, né, para os que são de fora, para o grupo da igreja, e para o irmão em casa, nada. Para aqueles que são seus, nada, ou vice-versa, se feche em grupos diferentes, não, viva uma vida equilibrada, e dentro desse viver uma vida equilibrada, tem alguém entendendo aí? Dá um amém, dá um glória a Deus aí, dentro desse viver uma vida equilibrada, que Jesus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós precisamos do alimento físico, mas precisamos também do alimento espiritual, né? Vai para a faculdade, faz cursinho, viaje, vai para a praia, vai aí para onde mais o pessoal viaja, vai aí para Caldas Novas, vai aí para o shopping, tá? Mas se programe, vem para a plataforma, se programe, vai para os jovens pastores também, não é verdade? Se programe, não perca a escola dominical, simplesmente vai ficar dormindo até mais tarde, não troque a programação de culto por qualquer outra coisa, muito menos para ficar vendo Faustão no domingo à noite, ou vendo Fantástico, não, equilíbrio, corpo e alimento também o teu espírito, as duas coisas. E aí, queridos, é o que Jesus está falando, nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. E dentro dessa vida equilibrada que nós estamos vivendo, Jesus está nos trazendo outros ensinamentos preciosos aqui. A proposta do inimigo era: ei, tu é filho de Deus,
Prove que tu é filho de Deus. Volto a repetir, não tente provar para ninguém que você é crente, seja crente. Não tente provar para ninguém que tu é santo, seja santo. Não tente provar para ninguém que tu é tomado ou cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida natural. Não prove nada para ninguém, seja. E aí, queridos, Jesus está nos ensinando isso. E aí o inimigo fala: transforme as pedras em pães. O que eu aprendo aqui? Passa o próximo slide aí. Fuja das facilidades da vida, dos atalhos. Jesus não veio dar privilégios para ninguém. Jesus veio nessa terra foi para resolver o problema que ninguém resolveria, que é o problema do pecado. Do pecado, esse evangelho medíocre, esse pseudo-evangelho, de que você é crente, você tem prioridade, você tem facilidade, esse não é o evangelho de Jesus, esse não é o evangelho da Bíblia. Olha, eu não estou pregando contra milagre que Jesus não faz, estou falando de prioridades. Então, vamos falar em termo prático. Pare de ser preguiçoso, de não estudar, e de só porque tu está orando, está consagrando, está vindo a vigília, está vindo plataforma, que você vai passar no concurso em primeiro lugar, que Jesus não vai facilitar a tua vida não, tá? Tu quer passar no concurso, estude. Não, mas eu estou orando, eu estou numa campanha de 40 dias, maravilha. Tu está estreitando seu relacionamento com Deus. Mas isso não quer dizer que lá no fora o seu processo está lá, que vai um anjo de madrugada e vai tirar o seu processo do último lugar, e vai virar fila, sabe, vai colocar o seu no primeiro, porque tu veio numa plataforma, porque tu orou 40 dias direto, ou porque fez o jejum de 21 dias de Daniel. Isso é misticismo religioso, não existe isso. Não existe isso, viva a palavra como ela é, fuja das facilidades, transforma a pedra em pão. Nem só de pão vive o homem, nada disso. Não tem vida fácil para crente não. Viva uma vida equilibrada, estude, ore, consagre, se prepare, vai para a escola dominical, vem para o culto à noite, se aprofunde na palavra de Deus, mas trabalhe, e trabalhe honestamente, mas estude, se dedique nos estudos, se dedique nos concursos, se dedique no trabalho, porque depois você é um péssimo funcionário, e fala: ore por mim, pastor, porque estou sendo perseguido no trabalho. Está sendo perseguido nada, o cara não é crente, mas está trabalhando melhor que você, não chega atrasado, não falta à toa, não pega atestado de serviço à toa, desenvolve melhor, não fica um lero-lero, não enrola, não inventa desculpa. Aí você, porque é crente, quer dar um migué no trabalho e quer morcegar. Jesus não está nesse embondo seu não, tá? Jesus não está nessas facilidades da vida, pelo amor de Deus, aprenda isso. Aleluia, eu acho que já está terminando aqui. Eu estou empolgadinho aqui. Eu estou aqui assim, queridos, mas eu estou segurando aqui, porque eu estou com o corpo arrepiadinho aqui, ó. E não é jargão de pregador não, porque eu estou mesmo. Eu estou sentindo a graça de Deus fluindo aqui nessa tarde. Aleluia, aleluia. Porque eu disse aqui no início, espiritual não é só quando está falando com batismo com o Espírito Santo, não. Espiritual é em todas as vertentes da nossa vida. Aleluia. Precisamos de aprender a viver uma vida espiritual no trabalho, na escola, em casa, na faculdade, no lazer, no shopping, em todo lugar, nas nossas reuniões, nas nossas conversas íntimas, com a esposa, com o marido, com o namorado, com a namorada, ou aonde você estiver. Tu é morada, tu é templo do Espírito Santo. Viva biblicamente, comporte conforme a palavra de Deus. Aleluia. Fuja das facilidades da vida. Eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho que falar. Há pouco tempo, eu achei que tinha acabado isso, pastor Davi. Eu ouvi no testemunho, claro, de outras denominações, de pessoa que foi na campanha tal, bebeu a água ungida, e no outro dia foi fazer o exame de habilitação, passou porque a mãe levou uma garrafa de água ungida para ele tomar. Aí um monte de gente que não aprendeu a dirigir, que mal passou no exame psicotécnico, porque precisa de endireitar primeiro as suas emoções, né? Não é verdade? Aí vai lá para pegar a garrafinha de água achando que vai passar. Você quer passar, tirar a carteira A, B, C, categoria D? Aprenda a dirigir. Pronto.
Aprenda a dirigir, porque nosso Deus não é irresponsável de permitir te dar carteira para você causar acidente, trazer prejuízo para você e para terceiros. Então me desculpa, eu creio em milagre, mas esse tipo de testemunho não vem comigo não, porque isso não está na Bíblia. Ah, pastor, mas se você aprendeu a dirigir e não está controlando as suas emoções, então ora, agradeça a Deus que você teve controle sobre as suas emoções, você tomou lá uns maracujina, um suco de maracujá, e você orou antes de ir, porque, até mesmo porque isso é receita, tudo que nós vamos fazer tem que ser em oração, mas não é porque tu tomou uma água tu aprendeu a dirigir magicamente. O pessoal está confundindo evangelho com gênio da lâmpada. O pessoal está confundindo em servir a Jesus, em reino de Deus, com vida fácil, com fugir dos problemas. Então escute aí, meu querido, segundo o ensinamento de Jesus, eu tenho que terminar: assuma as suas responsabilidades. Diga comigo assim: vida equilibrada. Passa aí, meu queridão. Segundo, assuma as suas responsabilidades. Isto, assuma as suas responsabilidades. O primeiro ensinamento de Jesus é para ter uma espiritualidade saudável. Estou feliz, estou vendo muita gente anotando aqui. Primeiro ensinamento é: tenha uma vida equilibrada. Segundo é: assuma as suas responsabilidades. O que nós podemos dizer? Eu estou perdido um tempo aqui, pastor Davi, me ajude aí. Assume as suas responsabilidades. Tem alguém entendendo? Tem alguém que está pegando aí? Dá um glória a Deus, dá um amém, diga aleluia aí. Aleluia. O assumir as suas responsabilidades, querido, é você querer, ou parar de querer que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Põe o próximo slide aí para ser mais claro. Olha só, nós precisamos de parar de justificar aquilo que não deu certo, ou os fracassos da nossa vida, ou fugir dos problemas da vida e das dificuldades, ou de culpar Deus ou terceiros, aquilo que é simplesmente causa das nossas irresponsabilidades. Você está entendendo? Está muito confusa a frase. Então, vamos de parte. Aquilo que não deu certo na tua vida, assume o erro, arrepende-se, para de justificar: não deu certo também o meu namoro, porque minha mãe entrou no meio, porque meu pai brigou com o meu... Pare de justificar, pelo amor de Deus. Porque a igreja que eu estou, porque eu pedi o pastor para me ajudar, para fulano me dar uma oportunidade na empresa de trabalho, porque o irmão trabalhava na empresa dele, e o irmão nem parece irmão, me mandou embora do serviço. Pare de se justificar, assume as suas responsabilidades. Pare de fugir dos problemas. Se está com problema, para de fugir das pessoas. Para com esse negócio de bloquear os outros no WhatsApp, porque tu está devendo algo para eles, seja dinheiro, seja serviço, ou coisa que você prometeu e tu não pôde cumprir. Para com esse negócio, isso é terrível, isso é horrível. Isso fala do seu caráter, da sua irresponsabilidade. Isso fala daquilo que você é, da sua falta de maturidade. Assuma de frente, conversa, seja homem. Não estou falando no aspecto genérico, não. Estou falando no homem, no aspecto de sexo masculino e feminino, não. É ambos os sexos. De você, deu certo, cumpriu, errou. Fala: eu errei, me desculpa, me perdoa, fui irresponsável, dormi demais, fugi, não consegui cumprir. Esse não era meu pensamento. Age dessa forma correta, faça as coisas certas do jeito correto. Para de fugir de pessoas. Para de fugir de problemas. A vida não mima ninguém, não tem vida fácil para ninguém. A vida é difícil, e Jesus não veio para facilitar a sua vida, não. Ele veio para te salvar, para perdoar os seus pecados, para nos salvar da ira futura de Deus, da condenação eterna, para nos tirar do lamaçal do pecado, e para nos dar uma viva e esperança de que aqui na terra tudo passa, mas nada se compara com a glória que há de nos ser revelada na eternidade. É isso. Para de querer usar o evangelho para benefício próprio, para se beneficiar propriamente seu, para benefício próprio seu. E ficar aí se justificando, se fugindo de pessoas, fugindo de problemas. E tu está sempre tendo que começar do zero. 1 com 1 não zera, 1 com 1 é 2. Tu arruma um problema hoje, amanhã tu arruma outro, amanhã depois de amanhã você arruma outro, e vai vivendo essa vida enrolada, cheia de problemas mal resolvidos. Pare, resolva as questões, resolva desde os pequenos problemas da vida. Pequenos problemas hoje, que não são resolvidos hoje, se tornam grandes amanhã.
Dá para dar um glória a Deus aí? Eu estou pegando pesado. Aleluia, aleluia. É hora de crescermos, querido. É hora de nós entendermos para que Deus nos chamou. É hora de vivermos uma vida equilibrada. É hora de nós assumirmos as responsabilidades. É hora de nós pararmos de andar em círculo e vaiando e venhando e não sai do lugar, porque tu está sempre fugindo dos problemas, fugindo das dificuldades, tu está sempre fugindo das intempéries da vida, tu está sempre procurando facilidade. Não, viva uma vida equilibrada, assuma as responsabilidades, tenha discernimento, acredite na voz de Deus, ignore a voz dos homens, combate a voz do inimigo, porque Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. Quem está entendendo, dá um brado de glória a Deus aí nesta tarde. Vou caminhar para encerrar. Então, quais são os ensinamentos de Jesus? Eu quero deixar aqui bem fixado 3. O primeiro qual é? Quem lembra? Pegou aqui, primeiro qual é? Todos podem dizer juntos, vida equilibrada. O primeiro ensinamento de Cristo para nós qual é? Vida equilibrada. O segundo qual é? Estou achando que vocês não estão gostando de assumir não, assuma as suas responsabilidades. É porque nós gostamos da zona de conforto, você sabia? Nós gostamos de uma vida confortável. Olha, deixa eu fugir do assunto aqui para dizer algo que está sendo transmitido também. E aí muitos líderes de igreja, irresponsavelmente, que não tem compromisso com a palavra de Deus, e que é apenas quantidade e não qualidade, está prometendo a torta e direito aí, por aí afora pela internet, te convidando para a igreja deles, prometendo vida fácil, prometendo facilidades, prometendo conforto. O sol é para o bom, para os bons e para os maus. Então qual é a vantagem de ter Jesus além da eternidade e servir a Ele? A vantagem só vou te dar uma só, é porque quem não serve a Deus passa por todas as lutas e dificuldades sozinho, não tem ninguém com Ele. Agora tem problemas e dificuldades que talvez o teu pai não vai estar, tua mãe não vai estar, teu namorado, teu esposo, teu cônjuge não vai estar, tua esposa não vai estar, teus amigos, teus filhos, ninguém vai poder estar, mas tu serva a Jesus, o Senhor Deus está contigo em todos os momentos, aleluia. Vocês têm paciência aí, porque a minha pegada de pregador acaba se ativando às vezes aqui, mas eu já fui primeiro porque vou usar até a fala do Davi aqui, porque depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, é o pastor Davi, é o pastor Léo, é o pastor Paulo Júnior. Então, eu só estou aqui, só no início aqui, vocês me falam quanto tempo que falta aí, que eu já vou encerrar. Falta 1 hora? Estou esforçando aqui, estou aqui. Você vai falar que falta mais 1 hora, você mata o velho aqui. Queridos, então vamos lá. Eu quero fixar 3 ensinamentos com vocês para termos uma espiritualidade saudável. O primeiro qual é? Fala todos juntos. Isso. Estamos parecendo um grupo de louvor que não foi ensaiado. Vamos de novo, todos juntos. Vou dizer 1, 2, 3. Vocês falam vida equilibrada. 1, 2, 3. O segundo é 1, 2, 3. Agora o terceiro. Eu tenho que dizer algo aqui ainda sobre assumir as responsabilidades. O assumir as responsabilidades está ligado na segunda proposta que o inimigo fez para Jesus. Qual é? Ele levou Jesus até, ele estava na cidade santa. Observe isso aqui, Quantos pediu para Deus falar contigo? Ele vai falar agora com você. Levante a mão aí, levante a mão. Aleluia. Jesus estava no lugar santo. O inimigo transportou Jesus para o templo, para o alto do pináculo. E qual foi a proposta que ele fez? É Bíblia que tu citou? Tu citou Deuteronômio? Porque o diabo também sabe da Bíblia. Então vou citar o Salmo 91 para você. Lança daqui lá embaixo, vai. Eu te dou até um empurrãozinho, Jesus, lança. Porque não está escrito que dará ordem aos anjos aos teus respeitos, para que não tropece nenhuma pedra. Então vai, se jogue que não vai acontecer nada. Assuma as suas responsabilidades. Não queira que Deus resolva problema que não tem nada a ver, que você que arrumou. Pede Ele discernimento, força e sabedoria para resolver. É isso.
Oi, tem mais, olha, observe isso aqui, ó. Jesus estava na cidade santa, no templo, no alto do pináculo. Então, lugar geográfico, né? Deixa eu ver se é o próximo. Deixa eu ver aqui. Coloca para mim aí, o inimigo não importa em você estar na igreja. Ficou no lugar errado. Olha só. Ele não importa. Você quer que eu te fale a verdade? Ele não está nem aí porque você veio aqui hoje. O inimigo não está preocupado que você está no plataforma e você está ouvindo a palavra, não. Por enquanto, não. Não, pastor, não. Desde que contando que você não coloca nada do que você ouvir aqui em prática. Aí para ele está tudo bem. Tudo bem. Ele não está aí por se você está em todos os cultos, se você vem na escola dominical, se você está entendendo a Bíblia, estudando teologia, se você está aprendendo. Ele não está preocupando se você está no lugar geográfico chamado igreja. Agora ele se preocupa e se incomoda o inimigo é quando tu passa a ser igreja. Aí é diferente. Quando tu passa a ser igreja, não basta estar aqui, porque a estratégia do inimigo é essa. Não importa que você esteja aqui na plataforma, esteja ativo na igreja, esteja cantando, ou esteja até mesmo pregando, mas se tu estiver vivendo uma vida na prática do pecado, se tu estiver não vivendo uma vida dupla, aqui é uma coisa, em casa é outra, no trabalho é outra, para ele está tudo bem. Ele nem quer que você saia da igreja, ele quer às vezes que fique desviado aqui dentro. Aqui dentro. Sim ou não? Mas assume as suas responsabilidades. Não preocupe em apenas estar na igreja, ou estar no hall de membro, numa carteirinha, ou num programinha, ou num índice. Não, seja igreja, seja igreja. Já disse isso aqui. Vamos então para a terceira resposta de Jesus, ou terceiro ensinamento de Jesus para uma espiritualidade saudável. Se o primeiro é vida equilibrada, o segundo é assumir as responsabilidades, o terceiro é jamais negocie a adoração. Jamais negocie a adoração. Porque se tem uma característica, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer de novo, em outras vezes pregando. Se o diabo tem algum ponto positivo, e não é ponto positivo, pois ele usa para o mal, é que ele é perseverante, ele não desiste fácil. Já viu a história do pastor que não falava mal de ninguém? Já ouviu falar a história do pastor que falava bem de todo mundo? Não? Você já ouviu, você ouve de novo. O pastor falava bem de todos, todo mundo para ele era uma bênção, ele só via qualidade nas pessoas. E aí os adolescentes da igreja querendo pegar o pastor, e falou, mas não é possível, ele tem que falar mal de alguém. Aí chegou para o pastor e falou assim, ó, ei pastorzão, chegou e falou assim, ó, o que tu me fala do diabo? Diz alguma coisa aí do diabo para mim. Aí o pastor pensou bem e falou assim, o diabo ele é perseverante, ele é persistente, então não adianta, o pastor nem do diabo não falou mal. Tudo bem que a perseverança do inimigo é para o mal, mas se é que tem uma qualidade, nem que seja para o mal, ele não desiste fácil, ele persevera, ele é perseverante. Então a terceira vez ele fala, agora faz o seguinte, todos os reinos eu mirarei se prostrado e me adorares, porque o diabo promete o que não tem, e o que não pode dar, e o que não é dele, tudo eu lhe darei se prostrado me adorares. Escute, querido, o diabo ele promete o que não tem, é ilusão este mundo. Você nunca vai ver, observe isso aqui, você nunca vai ver uma propaganda, por exemplo, de carnaval, vamos falar do carnaval que está distante, dizendo que temos gravidez precoce, temos crime no carnaval, pessoas morrem de overdose, pessoas são assassinadas. Nunca vai ver essa propaganda. Qual que é a propaganda do carnaval? É de alegria, é de festa, é de curtição, porque o inimigo ele usa a estratégia dele, ele propõe a vida, mas é uma vida fútil, é uma vida ilusória, mas na verdade o que ele oferece é a morte. Qual que é a propaganda das cervejas? As pessoas num iate, que propaganda vai ser de cachaça, da pessoa, do pai de família, mostrar o menino chorando em casa, porque não tem um leite para tomar, ele em vez de comprar o leite, ele vai comprar a cerveja e a cachaça. Já vai ver uma propaganda dessa? Nunca. Vai ver de pessoas em carrão, importado, no iate, com mulher bonita, com pessoas ilusórias, e bebendo.
é a falsa, é a vida utópica, é utopia, isso não existe, melhor dizendo. Essa é a propaganda, porque ele propõe, o inimigo propõe a vida, mas na verdade o que ele oferece é a morte. Agora o que a Bíblia vai dizer? Porque muita gente não gosta da Bíblia, porque a Bíblia começa com negativa, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não, a alma que pecar, essa morrerá, não como o dia que morrer, certamente morrerás, o salário do pecado é a morte, mas na verdade nosso Deus está mostrando a morte, mas Ele está apontando a vida, Ele está dizendo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, ei, a glória que nos há de ser revelada nem se compara com as aflições desta vida. Aleluia, glória a Deus. Então jamais negocie a adoração. O inimigo propõe, próximo me adora uma vez só, que tudo vai ser seu. Aí Jesus responde, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Adoração e serviço caminham juntos. Adoração e serviço caminham juntos. Escuta, você serve aquilo que você adora, as suas prioridades acabam naquilo que você adora, por isso que Jesus precisa de ser prioridade na sua vida. E aqui eu lembro até de uma frase, que está no livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada, que ele disse, tem a frase aí? Essa frase não é do Charles Swindoll, mas está no livro dele, ele cita de outro autor, que me fugiu o nome agora, mas ele fala, cultuamos o trabalho, trabalhamos no lazer e nos divertimos no culto. Ou seja, estamos sempre em negociata, negociamos aquilo que é importante. Nesse mesmo livro, o Charles Swindoll fala sobre a importância, a diferença entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Você já reparou que nós vivemos só naquilo que é urgente? Isso é urgente, isso é urgente, nós movemos pelo urgente, e quando nós movemos pelo urgente, nós abandonamos o que é importante. E essa sede de satisfazer os nossos desejos, dessa boa diplomacia de agradar a todos, e de ficar no urgente, nós esquecemos do importante, aí cultuamos o trabalho, trabalhamos no lazer, e dividimos no culto, e não progredimos, ou seja, estamos sempre negociando a adoração. Adoração é inegociável, jamais negocie com o inimigo, jamais negocie com o pecado. Pecado é tolerância zero, pecado é tolerância zero. Ei, o pecado pode ser um acidente na sua vida. Eu vou sempre de Curvelo a Belo Horizonte, né? Agora na pandemia parei um pouco, mas eu sempre viajo também, pregando, a pandemia está um pouco parado. E é 180 km de Belo Horizonte a Curvelo. Eu acho que em 15 anos que eu vou sempre a Belo Horizonte, acho que não me lembro de uma ou duas vezes ter furado o pneu do carro, porque isso é um incidente. Agora imagine, você entra no carro e daqui Francisco de Sá, 40 minutos de viagem, você tem que parar para trocar o pneu 4 vezes. Você chega lá, aí você está vendo por que tua vida não anda? Porque aquilo que tinha que ser acidental na sua vida, que é pecar, tu está habituado a pecar todo dia, o dia todo, e cada vez que você peca, é o teu pneu que furou, tu para, tu estaciona, te paralisa, e tu está conformado com essa vidinha talvez medíocre, né? E você não sai do lugar, e você vê as pessoas prosperando, Deus usando, Deus movendo, e você não se move, e você não consegue descobrir, ou se mover ao destino, como diz até o pastor Léo, né? Pelos propósitos de Deus na sua vida. Por quê? Porque tu ainda está viciado na prática pecaminosa. Aí tem um pecadinho que você gosta dele, que você não abre mão dele, aí teu pneu está sempre furado. É mais ou menos assim. Mas vamos parar de negociar com o inimigo hoje? Vamos parar de negociar a adoração hoje? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por 10 segundos, levante a tua mão aí, fecha os seus olhos e fala com o Senhor aí, que tu vai parar de negociar aquilo que é importante, tu vai parar de negociar a adoração, que tu vai assumir as suas responsabilidades, que tu não vai viver uma vida equilibrada e de exclusividade para o Senhor. Aleluia. Mais 5 minutos agora eu encerro. Já fez seu tempo aí? Já vou orar agora. Olha aí, pastor Davi.
Falta 10 minutos. Esses 10 minutos é suficiente para mim encerrar aqui. E para mim encerrar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, os 3 ensinamentos de Jesus é: vida equilibrada, assuma as suas responsabilidades e jamais negocie a adoração. Agora vamos encerrar em Lucas 6 e 12. Naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Agora, para ganharmos tempo, pula aí para o versículo, Lucas 6 e 12, já lemos. Agora vamos aqui, versículo 13. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E aí o 14 e 15 fala o nome deles. Ao 17 disse: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos de seus discípulos, e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder, que curava a todos. Observe que eu vou sintetizar tudo que eu falei aqui. Você talvez que não conseguiu pegar, não conseguiu entender. Coloque aquela frase que é a síntese de tudo, por favor, meu irmão. Qual é o seu nome, meu irmão? Alemão? Maravilha, alemão. Tua nota não é 10 não, tua nota é 9. Tá bom? É 9. É 9, queridos, não é porque está falhando não, é porque 1 é o dízimo, então a gente já fala descontado já. Então a nota é 9. Coloca lá para nós. Olha só essa frase: o isolamento que é entre você e Deus, somado com a escolha da sua equipe, que é a comunidade, para o exercício do ministério, que é a adoração, em forma de serviço. Aqui está sintetizado tudo que eu falei com vocês. Escreva isso, tira a foto disso, e eu vou explicar, e já eu quero terminar, quero orar, fazer uma oração com vocês. O isolamento, o que é o isolamento? Quer viver uma vida espiritual? Tenha um tempo entre você e Deus a sós. Jesus fez isso, por isso que eu li Lucas 6 e 12, olha aí quem está em Lucas 6 e 12, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite a Deus orando. Queridos, os jovens hoje têm uma facilidade de passar a noite assistindo Netflix, mas não passa 15 minutos em oração, não é isso? Tem uma facilidade de virar à noite, no churrasco, na conversa, jogando videogame. Eu na minha época eu jogava na Play 2, mas eu acho que já tem Play 4 agora, né? Play 5? Oh, eu estou atrasado, mas eu parei no Play 2, não consegui tempo mais para continuar jogando. Boba Pet era ruim, jogava PES, não é isso? Aí tem a facilidade de jogar Play 5, Xbox, Free Fire, jogos online. É Free Fire mesmo que fala? E por aí vai. Mas tu não passa o momento a sós com Deus. Quer ter uma vida espiritual? Primeiro, isolamento, você e Deus, você e Deus. Isso é um exercício, começa com 3 minutos, com 5, com 10, com 15, mudança de hábito. Comece, você e Deus, para ter uma vida espiritual, somado com a escolha de sua equipe. Jesus então passou a noite só, aí de manhã cedo ele desceu, e Jesus tinha muitos discípulos, de uma vez só ele enviou 70, e dos muitos dezenas de discípulos que Jesus tinha, ele escolheu 12, na qual ele deu o nome de apóstolo. Jesus escolheu para si aquele que eu quis. Jesus escolheu 12, isso aqui fala o que? Da comunidade. Escolha com quem tu anda. Ande com alguém que é mais crente que você.
ande com alguém que te leve para perto de Deus, ande com alguém que te faz andar com Deus, ande com alguém que te faça conhecer mais a Deus e a sua palavra. Ei moça, se tu gosta da palavra, cuidado com quem tu está procurando namorar. Ei rapaz, se tu gosta da palavra, tu quer viver uma vida espiritual, cuidado, olhe, observe, namore, conhece as pessoas que você está se relacionando. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores tão grande, essa crise de identidade, que sabe que a estratégia do inimigo no mundo, infelizmente essa estratégia tem vindo para dentro de muitas igrejas, muitos jovens dentro da igreja, que estão na prática sexual, no namoro, e toma ceia normalmente, e acha que está tudo normal, porque está desacreditando que é pecado o sexo fora do casamento. E aí depois que casa, a crise dos casamentos de hoje é, porque marido e mulher não está fazendo sexo. É a inversão de valores de identidade. Sim ou não, queridos? Mas o namoro não é para você conhecer a intimidade do seu namorado e namorada, não. O namoro é para você conversar e juntar os propósitos de Deus para usufruir do casamento pós o casamento. Dá para dar uma glória a Deus aí, queridos? Então, isolamento, você é Deus, somado com a comunidade, com as pessoas que você escolhe para andar, com quem que você vai caminhar, né? Jesus então escolheu os 12, depois Jesus escolheu os 12, ele desceu mais um pouco, aí ele exerceu o ministério, curou enfermos, pregou, expulsou demônios, que está lá no versículo, Lucas 6, e versículo de número 17, Jesus desceu com eles e parou no lugar plano, e ali escolheu alguns deles, versículo 18, vieram para ouvir e serem curados de suas doenças, os que eram perturbados de espíritos imundos ficaram curados. Então olha só a sequência, primeiro Jesus ficou a sós com Deus, depois ele escolheu os 12 que estariam com ele, para depois ele exercer o ministério, né? Está vendo qual que é a sequência? Para termos uma espiritualidade saudável, isolamento, comunidade e por último ministério. Isolamento começa a sua vida a sós com Deus, comunidade é a sua equipe, quem tu escolhe para estar com você, quem tu escolhe para andar com você, pelo menos isso, aprenda comigo, eu escolhi pessoas melhores do que eu, olha só a elegância do pastor Davi, olha só a ética do pastor Davi, vocês vão ver daqui a pouco, né, as palavras difíceis que ele fala, eu erro português aqui toda hora, mas o cara é top, o pastor Léo dispensa comentários, a sua profundidade em trazer a palavra de Deus. Pastor Paulo Júnior, quem sou eu para desatar as sandálias, as alparcas que ele está, inclusive ele está de alparcas aqui hoje, né? Quem sou eu para desatar as alparcas do pastor Paulo Júnior? Vocês são pastoreados por eles. Então, sente pelo menos isso, vocês podem copiar de mim, ande com pessoas melhores do que vocês, que vão acrescer você, acrescentar, vai fazer vocês crescerem, comunidade, para depois exercer aquilo que Deus quer que você exerça, os planos, os propósitos de Deus para a sua vida. Quem entendeu, dá um brado de glória a Deus. Vamos de pé que eu quero orar com você. Eu acho que agora já venceu aí meu tempo, se não tiver vencido, você já encerrou tudo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus, porque eu venci mais uma plataforma, agora eu vou apenas alimentar dos amigos top que Deus me deu aqui, da minha equipe aqui, que eu tenho honra de fazer parte. Então queridos, suga tudo que vocês puderem hoje, mas lembre, nada vai ser suficiente se ficar apenas aqui. Coloca em prática. Eu não posso encerrar aqui sem agradecer as inúmeras mensagens, orações que eu recebi durante esses dias, né? Eu não consigo, vocês me perdoem, eu consigo lembrar aqui do nosso irmão aqui, fugiu o nome de novo, Jesus, André, lembro dele que ele mandou. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém aqui. Oi? Foram muitas, né? Foram muitas. Acho que o André porque foi o primeiro. Samile, Pablo e Sara. Meus queridos, vocês não sabem como que isso faz a diferença na nossa vida, porque nós somos humanos e nós precisamos da graça de Jesus fluir na nossa vida. Eu quero aqui 3 minutos, eu quero orar por você, para você que
se sentiu inserido nessa palavra. Deus falou com você nessa primeira ministração aqui. Tu tem vivido uma vida desequilibrada, tu tem fugido das responsabilidades, dos problemas, tu tem esparramado com os pés um pouco e tem ajuntado com as mãos, teu pneu tem furado, tem continuado apenas furado, e tu não consegue progredir. É tarde histórica de Deus na tua vida, eu quero crer, de mudança de vida, de mudança de propósito, de você passar a viver a vida espiritual. Ei, eu sei que nós vamos para o intervalo agora, eu sei que está na pandemia, mas faz o seguinte: quem tem coragem de vir na frente, eu quero orar por você. Quem tem coragem de vir na frente, venha rápido, que 2 minutos eu vou orar por você. Você que entende a palavra e quer viver uma vida equilibrada, quer assumir as suas responsabilidades, quer viver uma espiritualidade saudável, você que vai parar de negociar a adoração, parar de negociar a adoração. Aleluia, aleluia. É tarde você ser apoderado pela presença, pelo poder do Espírito Santo, para tu viver de forma espiritual, para tu viver espiritualmente saudável na tua casa, como filho, como pai futuramente que tu vai ser, como esposa que tu vai ser futuramente, como marido, como funcionário, como empreendedor, como servo, como cooperador, servindo no reino de Deus. Ei, você sozinho não consegue, mas pela força do Espírito Santo tu vai vencer, tu vai vencer. Ei, oh, aleluia, aleluia. É tarde que o Senhor está tratando com você aqui. Sim, está dizendo, é o início. Tu pode estar tudo errado até hoje, mas a direção Deus está dando. Deus está dizendo: começa a discernir as vozes, começa a eliminar as vozes, começa a ignorar a voz dos homens, começa a combater a voz do inimigo com a palavra, e creia na voz de Deus, creia no que Deus fala, acredite no que Deus está dizendo ao teu respeito. Aleluia. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, com a chama ardendo no nosso coração, porque mesmo sendo falhos e pecadores, nós estamos aqui fiados não na nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias, Senhor. E esse grupo, Senhor, dezenas de jovens, moças e rapazes que estão aqui nessa tarde, esses corajosos que vieram aqui na frente ainda, porque entende a necessidade de viver uma vida espiritual em todas as áreas, em todos os aspectos. Em nome de Jesus, enche essa moça do teu Espírito Santo, tira toda a culpa, tira todo o peso, tira toda a sobrecarga. Senhor, dá-lhe discernimento para discernir as vozes que vêm de ti. Em nome de Jesus, apodere o Espírito Santo da vida dessa moça, que ele entenda e saiba viver uma vida equilibrada, que ele entenda e saiba discernir a tua voz, acreditar na tua voz. Vozes que não provém de ti, que seja vencida pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Que ele possa ter humildade de se arrepender, de parar de fugir dos problemas, fugir, Senhor, das dificuldades da vida, assumir as responsabilidades e viver para a tua glória, viver para a tua glória. Oh glória, que vivamos para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo, que tu estás agindo, tu estás movendo vidas, corações interiores nesta tarde. Esse dia, Senhor, vamos ainda ouvir muito de ti, mas é o início de um dia cheio de coisas que o Senhor tem para nós, para vivermos, Senhor, esse final de 2020 já, Senhor, animados, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, vivendo, Senhor, uma vida equilibrada, vivendo guiado por ti, ó Espírito Santo, dirigido por ti, ó Santo Espírito, em todas as áreas, em todas as vertentes da nossa vida. Senhor, traz cura para esse coração atribulado, ferido, angustiado pelas mazelas dessa vida. Mas nesta noite vem com o teu olho, vem com a tua unção, e traz cura, e traz força, e traz ânimo, e traz renovo para uma nova era, para uma nova época, para uma nova dispensação, para esta moça, para este rapaz, em
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Jesus. Aleluia. Quem recebe tudo de Deus na tua vida aí, levante a tua mão, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É vida nova para a tua vida. Tu vai vencer, tu vai viver espiritualmente saudável, tu vai progredir, tu vai ser guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, e tu vai viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra, aplauda bem forte, glorifique ao Senhor. Amém. Você pode dizer graças a Deus.